Amém. No domingo passado, nós pregamos uma mensagem cujo tema era a imprevisibilidade da vida. A vida pode ser interrompida a qualquer momento. Pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, pode ser um infortúnio, pode ser a violência, pode ser uma pandemia. A vida é imprevisível e é imprevisível para todo mundo, para todos os seres humanos que habitam esse planeta. E nós vimos através dessa mensagem que a única forma da gente conviver com a imprevisibilidade da vida é aprender a andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós não temos mais medo da imprevisibilidade da vida. Por quê? Porque Ele prometeu nos levar em segurança ao destino eterno. Então nem a morte, nem a vida, nem a falta de recursos, nem as doenças, nada vai nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Esse foi o centro da mensagem passada. De certa forma, a mensagem de hoje é uma continuação. Se a vida é imprevisível, e se nós precisamos aprender a andar com Deus, o que significa isso? Será que andar com Deus é um seguro espiritual? Será que andar com Deus significa a gente não passar por infortúnios? Será que andar com Deus é uma espécie de seguro religioso? Eu fico sempre impressionado quando eu estou circulando pela cidade e vejo nos postes uma mensagem de alguém que se diz vidente e diz assim: se você quer ficar seguro, ligue para mim. Ou amarração eterna entre pessoas. Eu fico pensando, eterna? Como é que é isso? Como que alguém pode se arvorar a essa compreensão que pode fazer alguma coisa, uma mandinga, um trabalho, alguma coisa que possa unir pessoas, unir eternamente? Ignora a vontade das pessoas, ignora o contexto das pessoas, ignora o amor, porque se é obrigado a estar, já não tem amor aí. Porque em tudo que é amor não há obrigação, há vontade de estar. E é muito curioso como o mercado da religião tenta oferecer segurança para as pessoas. Se você fizer isso, você estará seguro. E não é só o mercado da religião. O mercado, desculpe o termo, mas o mercado do movimento evangélico também oferece isso. Se você fizer a campanha X, se você fizer a fogueira X, se você der o dízimo X, se você fizer essas coisas, você vai ter segurança, nenhum mal vai chegar até você. Mas será que é isso que a Bíblia Sagrada diz que é andar com Deus diante da imprevisibilidade da vida? Eu gostaria de chamar você a se debruçar comigo sobre a palavra de Deus e a gente ouvir o que a voz de Deus nos diz através da sua palavra. E para isso eu gostaria de ler um dos salmos mais populares da Bíblia Sagrada, um dos salmos mais amados da Bíblia Sagrada. Queria ver se você acertaria. Qual seria esse salmo? O que você acha que é? Como? Por que você acha que é o 91? Houve uma revelação aqui, não é isso? O Ministério de Comunicação parece que recebeu um outro dom, um dom da revelação, e já colocou aqui, e é o Salmo 91. Claro que se você não falasse o Salmo 91, você ia falar o Salmo? Claro, é um dos dois, né, Mauro? Eu não sei se você tem uma Bíblia amarelada em casa, aberta num desses dois salmos, não é isso? Então, quando a Bíblia está muito amarela é que você não está lendo a Bíblia. E pior, a Bíblia não está lendo você, o que é mais prejudicial ainda, né? Então vamos lá. Salmo 91. Algumas coisas a respeito desse salmo. Esses salmos têm aspectos que são messiânicos. São falas a respeito do Messias. E há outras falas que diz respeito à sabedoria à nação de Israel. E há uma terceira forma da gente compreender esse salmo, como é
que espiritualmente essas realidades do Salmo 91 servem para mim hoje. E eu vou me ater a essa terceira questão do Salmo 91. Este é um salmo que a gente poderia falar de cor, porque ele é um dos mais amados, não é isso? O Salmo 91 não é um dos mais amados? É ou não é, gente? Você já sabe o que eu vou perguntar na sequência, não já sabe? Se é amado, é porque você conhece o Salmo 91. Você não pode amar o que você não conhece. Já pensou você dizer que ama uma mulher, um homem que você não conhece? Faz sentido? Então, se amado é porque você conhece. Muito bem. Então, hoje nós teremos uma chamada oral no culto do domingo de manhã. Quem virá aqui à frente recitar o Salmo 91, que se diz amado por vocês? Para todos conhecerem. Posso chamar alguém? Aleatoriamente? Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Vamos ler juntos, vamos ler juntos. Esse salmo, ele é dividido em 3 partes. É muito importante que você compreenda. A primeira parte é do verso 1 ao verso 4. Depois a segunda parte é do verso 5 ao verso 14, ou 13 melhor. Do 5 ao 13, e depois do 14 ao 16. E é um salmo muito interessante, porque primeiro é um salmo que fala de proteção. Deus é o Deus que protege os seus filhos. A Bíblia inteira está cheia de promessas de que Deus tem interesse em nos proteger. Deus prometeu nos proteger, cuidar de nós. Nós cantamos música que dizemos que Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. O próprio Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo, Deus é esconderijo. A Bíblia é pródiga em dizer tudo isso a respeito de Deus. Mas o que é essa proteção de Deus? É um seguro contra o mal? É um seguro contra mal olhado? É um seguro contra as enfermidades? É um seguro contra o desemprego? O que é essa segurança que vem através daqueles que andam com Deus? A segunda pergunta é: do que é que Deus nos protege? Deus nos protege de todas as coisas? Deus nos protege de qualquer coisa? Ou o que é de fato que a Bíblia está chamando de proteção de Deus? Em terceiro lugar, como é que Deus faz isso? Porque a Bíblia vai dizer que os caminhos de Deus, em Isaías, são mais elevados que os nossos caminhos. E que os pensamentos de Deus, o modo como Deus resolve as coisas, são muito diferentes do nosso. A gente está pensando de um jeito, Deus pode fazer completamente diferente. E a Bíblia vai afirmar: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Como conviver então com essa proteção de Deus que nem sempre acontece do modo como a gente está esperando? O Salmo 91 pode nos ajudar enormemente a compreender. Então gostaria de ler com vocês esse salmo que é tão amado por nós, e que se Jesus não conhecesse, ele estava frito em Mateus 4 na sua tentação. Jesus sabia o Salmo 91 e de cor. Uma dica: porque na hora da tentação não vai dar para você ouvir o pastor Manô. Você vai ter que ter essa palavra no seu coração. E sabe o que é ter um texto de cor? É o início da palavra, ter o texto de coração. Está internalizado de tal forma no coração que ele fica de cor. Está internalizado, está dentro de você. Talvez você esteja curioso, mas se você se lembrar em Mateus 4, quando Satanás interroga Jesus, coloca em dúvida se ele é filho de Deus, ele cita o Salmo 91. Então uma novidade talvez para você: não só Jesus conhecia o Salmo 91, como o diabo também conhecia. Então você precisa ficar atento a esse respeito, porque ele pode tentar enganar o ser humano com a palavra de Deus. Olha só que ousadia! Se ele tentou fazer isso com Jesus Cristo,
o Filho gerado de Deus, não tentaria fazer isso comigo e com você? Então vamos ler primeiro do verso 1 ao 4. Diz assim o Salmo 91: aquele que habita ao abrigo do Altíssimo, ou no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Note que aqui é um tipo de gente que pode dizer isso a Deus. É quem fez da sua vida uma morada do próprio Deus. E por se tornar uma morada do próprio Deus, tem o abrigo de Deus. Verso seguinte: Ele, começa aqui a proteção, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Que mais? Ele o cobrirá com as suas penas. Quando você lê esse texto, o que vem na sua mente? Ele te cobrirá com as suas penas. O que vem à sua mente? Deixa eu ver se é a mesma coisa que veio à minha mente. Quem cobre os seus filhos com as suas penas? Uma ave, uma galinha, que diante do perigo coloca suas asas sobre os seus filhotes e protege. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A fidelidade de Deus é que vai te proteger. Olha só que coisa impressionante. E aqui nós temos já as primeiras grandes informações. Vamos à segunda parte do texto agora. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Ou seja, nem os momentos de escuridão da vida, nem os momentos que a vida está mais clara, mas não menos perigosa. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Continua o texto: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Esse aqui é a parte messiânica do verbo que tem muita gente utilizando de forma interpretativa errada da Bíblia. Continua: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Veja que é uma condição, tem um se. Continue: porque aos seus anjos, esta é a parte que Satanás citou para Jesus em Mateus 4. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Satanás conhecia esse trecho. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Olha como o texto bíblico pode ser entendido incorretamente. Há um ano atrás, mais ou menos, nos Estados Unidos, tinha uma igreja dita evangélica que se guiava por esse verso, que dizia que Deus os protegeria de qualquer coisa, inclusive das serpentes, porque isso estava no Salmo 91. E um desses pastores, entre aspas, levou uma serpente para a igreja, a serpente picou ele e ele morreu. Vamos lá. Porque ele me ama, eu o resgatarei. E aqui, olha, perceba, há muitas promessas de Deus a partir daqui para nós hoje. Você não precisa ligar no teleoração, nem no teleprofecia. Você precisa amar a palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra. Eu preciso ouvir Deus hoje. Leia o Salmo 91. Olha que promessas fabulosas para você hoje. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o
protegerei, pois conhece o meu nome. Mais promessas. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei, eu o cobrirei de honra. Tudo promessa de Deus. E eu lhe darei vida longa ou vida eterna, e lhe mostrarei a minha salvação integral. Quantas promessas! Você poderia aplaudir ao Senhor por essas promessas sobre a sua vida? Se você acordar e o seu dia já for cheio da palavra de Deus, já tem ali, no mínimo, 7 promessas. No mínimo, sobre o seu dia. 7, não é uma, 7 promessas. Vamos compreender isso melhor. Eu queria que você acompanhasse aqui visualmente também o texto, para você compreender a profundidade da palavra de Deus, como é que Deus nos protege, do que é que Deus nos protege, e mais, como é, de que forma é que Deus nos protege. E eu queria que você acompanhasse comigo a riqueza desse salmo, que não deve ser um salmo apenas para estar na nossa casa. Ele precisa estar de cor. Em outras palavras, ele precisa estar no coração, porque você vai ser provado, você vai ser testado, inclusive você vai ser desafiado pelo inferno, para você, em algum momento da sua vida de perda, de frustração, dificuldade. Ué, você não é um filho de Deus? Você não é um cristão? A Bíblia não diz que você é protegido? Por que aconteceu isso com você? Por que você está nessa agora? Por que você ficou doente? Por que você está desempregado? O inferno vai te acusar disso. Se você é o filho de Deus, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Isso foi dito a Jesus Cristo. Você acha que isso não vai ser dito a você na sua jornada? Como é que Deus protege em dias difíceis? É o tema da mensagem dessa manhã, que eu queria compartilhar em poucos minutos com vocês. Vamos entender a primeira parte desse texto. O Salmo 91 vai nos mostrar que Deus nos protege pelo menos de 2 maneiras. A gente gosta mais da primeira, e ela é realmente maravilhosa. Deus nos protege como uma fortaleza. A Bíblia está cheia de promessas que Deus é soberano. O Salmo 46 é um dos salmos mais belos da Bíblia Sagrada, que poderia se tornar um salmo também que nós amamos. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Deus é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz: Deus é imutável, Deus é onipotente. Deus age de forma soberana na história e intervém. Por quê? Porque Ele é uma fortaleza. A gente canta aqui uma das músicas que nós também amamos cantar: refúgio, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra. Diz respeito a essa forma como Deus protege. Às vezes Deus se revela como uma grande fortaleza, como diz o começo do Salmo. Ele é abrigo, Ele é refúgio. À sombra do Onipotente nós descansamos. Às vezes Deus nos protege de forma integral na história, como uma fortaleza, e nós amamos como Deus faz isso. Mas o Salmo continua dizendo: Ele nos protege debaixo das suas asas. Essa é uma forma muito diferente de Deus proteger, porque Deus não é revelado como uma fortaleza. Agora Deus é revelado como uma simples ave. Uma ave que vê o frio chegando, pega os seus pintinhos, coloca debaixo das asas e protege. Uma ave que quando vê o sol chegando forte, também protege. Uma ave que quando vê a chuva chegando e vai impactar os seus filhotes, protege. Mas a gente fica pensando assim: qual é a proteção real que uma galinha faz com os seus pintinhos? Se chegar um caminhão
e passar por cima da galinha, Mauro, o que vai acontecer com os pintinhos? Vai virar nuggets do McDonald's. É isso? Pois é, a gente fica falando, não, mas espera aí, eu gosto mais do Deus que é fortaleza, Arnaldo. Essa imagem do Deus que é uma ave, é uma imagem muito frágil. Porque quem está debaixo das asas parece que está protegido, mas uma galinha pode ser esmagada. Pois é assim que Deus se revela. Porque lá na cruz de Cristo, o nosso Deus foi esmagado. Ele foi partido. A Bíblia vai dizer, o sacrifício que nos traz a paz, o conforto, a segurança, estava nas pisaduras, nos machucados dele, nas feridas dele. É um Deus que coloca-se no nosso lugar, coloca a gente debaixo das asas, de tal forma que ele sofre por nós. Ele sofre a chuva, para que a chuva não caia em nós. Ele sofre os perigos da noite, para que nós não sejamos ameaçados pelas pragas da meia-noite. O Deus da Bíblia, ora se revela como uma fortaleza, ora se revela na fragilidade de uma ave, que protege os seus pintinhos. É por isso que na cruz, essas duas realidades se juntam. Quem é Jesus? É aquele que poderia dizer uma palavra e o Império Romano caía. Era aquele que poderia dizer uma palavra e todos aqueles soldados romanos estariam por terra. Ele desceria da cruz, uma palavra. Por quê? Porque ele é uma fortaleza. Mas ele escolheu proteger os seus filhos com o cuidado que uma ave protege os seus pintinhos. Se alguém tiver que morrer, eu morro no lugar deles para protegê-los. Amém, gente? Você recebe essa promessa de Deus? Às vezes Deus nos protege na segurança, mas às vezes Deus passa o sofrimento com a gente. Você entendeu o que o Salmo está dizendo aqui? Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos, é por isso que a cruz é o centro da história. Na cruz há um Deus que é uma fortaleza, ao mesmo tempo um Deus que sofre conosco as nossas perdas. Talvez você tenha perdido alguma coisa, um trabalho, a saúde, alguém querido, e você fala assim, por que é que Deus não interveio? Por que é que Deus não foi uma fortaleza? Aí Deus vai olhar para você e falar assim, eu te protegi e você nem estava percebendo. Mas Deus, o Senhor nunca perdeu alguém. Como eu nunca perdi? Eu perdi um filho e era único. Eu sei o que é dor de perder. Mas o Senhor nunca foi separado de alguém que você ama. Como eu não fui? No Getsemane, o meu único filho orou e eu tive que ficar em silêncio. Deus sabe as dores que nós sentimos. É por isso que Ele sabe nos proteger a alma do mal. Amém, gente? O texto continua. Olha que beleza e que sabedoria do Salmo. Além de Deus ser uma fortaleza e ser como uma ave que protege de modo sacrificial, a gente começa a olhar a segunda parte do Salmo e a gente vai enxergar outras realidades espirituais. Além de Deus ter duas maneiras de nos proteger, como uma fortaleza e na fragilidade de uma ave, a gente consegue ver que Deus tem outras formas de fazer isso. Pode passar adiante, por favor. De que forma Deus faz isso? De que forma Deus age intervindo na nossa vida? Nenhum mal te alcançará, diz esse texto aqui. E será que Deus está falando então para nós que Deus vai nos isentar do sofrimento? Será que o texto bíblico está dizendo, olha, se você vir para Deus, você vai ter a garantia de que as agruras que os seres humanos passam na vida, você não passará? Tem muita gente compreendendo o andar com Deus, como disse no começo, como um seguro contra as agruras da vida. Vem para Deus e o seu corpo vai ser fechado. Opa, isso não é do culto cristão, é outro lugar que promete isso. Vem para Deus e o seu casamento vai ficar selado. Não, tem outro nome que é usado hoje. Seu casamento vai ser blindado. Blindagem é feito em outro lugar.
não é no culto a Deus, é numa oficina. E nós somos seres humanos e não peças, para a gente ser blindado de alguma coisa. Veja, essa proteção de Deus, como é que a gente entende? Nenhum mal te alcançará. Você acha que se Satanás, que conhece o ser humano há milhares ou milhões de anos, não sabe as tuas fraquezas? Não sabe quais são os seus pontos fracos? Ele sabe. E ele é tão ousado que ele se aproximou de Jesus em Mateus 4 e diz assim: Jesus, você está aqui no deserto faz 40 dias. Você não é o Filho de Deus? Como é que você fica abandonado num deserto? Como é que teu pai te abandona num deserto 40 dias? Você podia já ter comido, você não é o Filho de Deus? Transforma essas pedras aqui em pães e come, você é o Filho de Deus. Como Jesus refuta, ele vai dizer assim: olha, você está isolado aqui, ninguém está te vendo no Instagram, ninguém elogia você, ninguém elogia o que você canta, ninguém elogia o que você ora, ninguém elogia os favores que você faz, você está isolado aqui. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria ir para o centro de Jerusalém, no monte do templo, lá tem um pináculo, você sobe no pináculo e você pula lá de cima. Porque você está no centro de Jerusalém. Quando você pular, está escrito que o teu pai dará ordem aos anjos e eles vão te proteger para que você não caia e se machuque embaixo. Olha que proposta fantástica, Diógenes. Que proposta! E você acha que essas propostas não estarão diante de mim e de você? Ele vai te proteger do mal. Pode ir. Pode fazer isso, imagina, isso tem risco? Não precisa consultar a palavra de Deus, ele vai te proteger, você é filho de Deus. Qual é a resposta de Jesus diante dessa ousada proposta de Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que Deus nos protege? Deus protege a nossa mente para a gente não ser presa fácil das propostas do inferno. Amém, gente? De que forma Deus nos protege se até esse trecho foi utilizado para desestabilizar Jesus, ou desestabilizar Jesus? Jesus tinha esse salmo no coração, e nós precisamos ter esse salmo no coração para dizer: não, Satanás, eu não vou pular de pináculo do templo nenhum, eu não vou tentar o Senhor Deus. Não, mas vai em tal ambiente porque você é forte, imagina que você vai cair. Não, eu não vou, porque a Bíblia manda eu fugir da aparência do mal. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, eu vou arriscar tudo, porque quem não arrisca não petisca. Não tentarás o Senhor teu Deus. É a palavra de Deus para você hoje. Agora, o que é gostoso a gente perceber é que a mensagem do Evangelho, que está aí no Salmo 91, não só mostra como Deus nos protege, mas ele mostra como Deus promete, faz promessas, e essas promessas vão chegando à vida da gente. Olha só, a gente quando olha então para a sequência, a gente vê que andar com Deus não é um seguro religioso, não é um modo de você fazer mandingas e subir a escada de um templo de joelhos. Não tem a ver em você comprar Deus com dinheiro. Não tem a ver com você ser cabeça e não cauda, portanto, tudo em você vai ser melhor, a melhor promoção, o melhor dinheiro, o melhor carro, porque eu sou filho do rei. Essa é uma interpretação diabólica da Bíblia. Diabólica da Bíblia. Que você deve fugir disso. Satanás propôs isso para Jesus e Jesus rejeitou isso, mas há muitos cristãos no mundo abraçando isso. Eu vou te dar poder político, eu vou te dar cargos, eu vou te dar influência, eu vou te dar poder. E a gente fala: maravilha, manda mais. Manda mais quem? Não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Essas propostas são do inferno, são de Satanás. E é por isso que na sua mente, o seu coração precisa estar: não tentarás o Senhor
teu Deus. Mas então como é que Deus nos protege, já que não é dessa forma? Olha a beleza do Salmo. Às vezes Deus salva da angústia. E é tão bom quando Deus nos salva da angústia. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de você estar no meio de uma angústia e Deus agir imediatamente e sobrenaturalmente. Alguém já teve essa experiência aqui? Tem pouca gente, viu? Vocês estão com pouca experiência com Deus. Desde que você nasceu, você nunca experimentou assim uma ação de Deus que mudou uma coisa. Vou perguntar de novo, você que estava dormindo e acordou agora. Quem já? Agora entenderam o que eu perguntei. E não é bom, gente? Deus agir. Nossa, eu já vi cada coisa assim, impressionantes na minha jornada. E como é bom quando Deus me livra da angústia. A angústia para, Deus põe um ponto final. Eu me lembro quando eu tinha cerca de 27 anos, e eu tinha saído de um negócio que foi muito bem, depois foi muito mal, e uma tribulação na vida, um período difícil. Materialmente não tínhamos quase nada, casados recentemente, e uma angústia enorme. Um dia eu cheguei triste, eu tinha vindo de uma agência de emprego lá em Moema, e eu cheguei, estava tendo o culto das irmãs, uma tarde da benção, e eu entrei na igreja. Eu me lembrei do Salmo 73, o Salmo 73 diz assim: a gente está no meio de tribulações, mas quando nós entramos no templo, a gente vê Deus. E foi aquilo que eu vi naquela tarde, porque quando eu entrei na igreja, o pastor parou a pregação. Eu falei: Jesus, é o meu pecado. Eu estou pecando, estou desempregado, não tem nada dando certo, deve ser pecado. Mas não era, era amor de Deus, era graça. E Deus falou profeticamente naquele dia, assim, direto para mim: meu filho, hoje acabou a tua angústia, eu vou abrir as portas. Gente, não demorou uma semana, e Deus mudou a minha sorte naquele claro destino. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Amém, gente? Mas eu aprendi na minha jornada que nem sempre Deus age assim. E aí, Rogério, nós estamos diante do aperto. Porque tem horas que Deus nos salva da angústia, mas tem horas que Deus nos salva em meio à angústia. Deus não elimina a angústia. Ele fala assim: eu vou passar com você, confia em mim. É a hora de você segurar o tranco. Porque Deus não vai tirar a provação, Deus não vai tirar a angústia, Deus não vai tirar a dificuldade. O que Ele vai falar é: a minha graça te basta. Eu vou passar com você, eu vou sustentar com você. Não, pastor, mas isso não pode acontecer comigo. Como assim não pode acontecer com você? Aconteceu com Paulo. Paulo curou gente. Os lenços de Paulo curava a gente. Paulo dava ordem para a serpente venenosa e não tinha veneno. Paulo fez um monte de milagres, mas ele orou para Deus e falou assim: Senhor, tem algo me importunando, é um espinho na carne, está me angustiando, tira essa angústia de mim. Qual é a resposta de Deus? Não, Paulo, eu vou estar com você no meio dessa angústia, a minha graça vai te bastar. Você recebe essa palavra de Deus hoje para você? Tem horas que Deus nos salva da angústia, mas tem hora que Deus nos salva no meio da angústia. E aí a gente começa a entender o que nós perdemos, as nossas perdas na nossa jornada espiritual, será algo permitido por Deus. Pense nisso. Isso às vezes é doloroso, mas se Deus permitiu algo que é doloroso, mas aconteceu, Deus está trabalhando por meios que nós não entendemos, mas Deus é sábio o suficiente para levar isso adiante. Tem hora que Deus nos dá coisas para levar até um certo ponto, e depois
Depois Deus tira isso da gente, para a gente poder caminhar mais adiante, Diógenes. Porque se a gente ficar nessa posição, a gente não vai mais adiante. Às vezes isso acontece com uma empresa, às vezes acontece com um trabalho, às vezes acontece com uma atividade profissional, às vezes acontece com pessoas. Deus nos dá pessoas e a gente vai com grande alegria. Chega agora, Deus fala: não, agora eu vou precisar andar com você especificamente. Deus tem modos de agir que nós não compreendemos, mas uma coisa nós compreendemos: Deus é bom e sábio, e Ele sabe o que está fazendo para nos proteger. Amém, gente? Quando nós olhamos para esse salmo, a gente vê que o que jamais nós podemos perder, você pode perder tudo, meu irmão. E tem hora que você vai passar por esse deserto. Tem hora que a gente perde esperança, perde a compreensão de familiares, perde dinheiro, perde negócios, perde pessoas. A gente está num tempo de perda e a gente enfrenta. Mas tem uma coisa que você não pode perder e que Jesus não perdeu em Mateus 4: a certeza da sua identidade. Quem Ele era? Ele era o Filho do Deus Altíssimo. É isso que você não pode perder. Você não é um profissional, essas coisas são tudo subalternas. O que você é de verdade? Você é um filho amado de Deus, e Deus vai cuidar de você, mesmo que você esteja num deserto. Vai chegar a hora do final da provação, e os anjos vão socorrer você com alimento, porque você fez do Senhor o seu abrigo. Amém, gente? Essa é a promessa. Agora, se você quer muitas promessas de Deus, se você veio a esse culto para obter promessas de Deus, segura aí que tem promessas de Deus. Olha que maravilha, o texto seguinte do Salmo 23, a parte final, a terceira parte do Salmo 23. Um salmo daqueles que enche o nosso coração de esperança. Pode passar adiante. As 7 maravilhosas promessas do Salmo 23. Primeira promessa: Deus prometeu te dar livramento. Às vezes Deus vai interferir diretamente, e você vai falar assim: como é que eu passei por isso? Deus livrou. Eu nem sei como eu passei. Pois é, a gente não sabe mesmo. Os anjos de Deus agiram. A promessa de Deus é essa: eu livrarei aquele que me ama. Vocês amam ao Senhor? A primeira promessa de Deus para você é: Ele vai te livrar, confia nele. Quer mais promessas? Segunda promessa do Salmo: proteção, verso 14: eu protegerei o que confia em meu nome. A questão é: nós confiamos em que ou em quem? Se você confiar nos políticos, você já sabe. Se você confiar nos empresários, você já sabe. Se você confiar no seu braço, na sua capacidade, você já sabe o que vai acontecer. Se você confiar nos amores românticos da vida, você já sabe o que vai acontecer. Mas aqueles que confiam no nome do Senhor experimentarão proteção do Senhor. Você recebe essa promessa de Deus? 2, tem mais. A promessa de Deus no verso 15: quando o meu filho clamar, eu responderei. Mas veja que é um filho, é quem tem intimidade com Deus, é quem fez da oração a sua relação direta com Deus. Gente que é conhecida de Deus, gente que conhece Deus, essas pessoas terão resposta de Deus quando clamar. É a promessa. Tem mais. Quarta promessa de Deus do Salmo 91. Pode ir adiante, por favor. Eu estarei com ele em meio às dificuldades. Quando Deus não livra da angústia, Ele livra no meio da angústia. Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Aí Deus fala: você vai, eu estou preparando você para isso. Então o Senhor vai me livrar? Não, eu vou passar com você para você se fortalecer. Eu o livrarei no meio das dificuldades. Quinta promessa de Deus: honra. Quem falou de honra hoje? Foi o Mauro.
O Mauro nos explicou sobre honra. Eu lhe darei honra. O que significa isso? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Vem para a festa da celebração do seu Senhor. Agora você vai ver o que o olho não viu, o ouvido não ouviu. A nova criação está chegando. Você vai perceber os vislumbres disso. Deus honra aqueles que aprendem a andar com Ele. Você recebe essa palavra de Deus? Tem mais promessas. Eu lhe darei vida longa e lhe recompensarei. Eu quando vi, eu estava preparando essa mensagem e pensei, como o livro de Provérbios nos mostra essa realidade. A Bíblia diz que tem algumas coisas simples da vida que prolongam a nossa vida. Uma delas é honrar pai e mãe. Honra pai e mãe, em outras palavras, honre as autoridades que Deus coloca sobre você. É assim que a gente deve entender. Às vezes são professores, às vezes são pastores, às vezes são pais, às vezes são mães. Pode perceber, gente que não aprende a honrar autoridades que Deus colocou sobre si, tem uma vida tumultuada e normalmente curta. Faça uma entrevista nos presídios de São Paulo e você vai ver que a maioria estão lá porque não ouviram pai e mãe. Faça umas pesquisas nas clínicas de recuperação e você vai ver que a maioria das pessoas que estão lá é porque mesmo não honraram pessoas que Deus colocou como autoridade sobre as suas vidas. Se você pudesse fazer uma pesquisa nos cemitérios, essa não vai dar, eu espero. Porque o morto não vai falar para você, mas a história deles vai falar, gente que morreu cedo, meu filho não faça isso, mãe, eu sou jovem, morreu. A promessa de Deus é vida longa para aqueles que ouvem a sua palavra, eles serão recompensados. Eu fiquei tão alegre porque essa realidade é para nós hoje. Eu estou vendo os meninos indo para a universidade, eu estou vendo eles se encaminhando, eu estou vendo o cuidado de Deus, eu estou vendo o Salmo 91 sobre a vida deles. Eu os recompensarei. Quem aprende a andar comigo, vale a pena, ande comigo. E a última promessa, e eu termino a minha mensagem: eu lhes darei ou lhes mostrarei a minha salvação. Do que é que Deus nos salva? Deus salva a mim do pior mal que pode ser contra mim, a minha autonomia em relação a Deus. Deus me salva das tentativas de eu tentar vencer com o meu próprio braço. Deus me salva do egoísmo de tentar andar sozinho e não no corpo de Cristo. Inclusive, Deus me salva de um triunfalismo que não é bíblico. Qual é o triunfalismo? Eu sou de Deus, nada vai acontecer comigo. Eu fiz a campanha tal, nada vai acontecer comigo. Quando a Bíblia está dizendo, eu vou salvar você dessa bobagem e eu vou colocar a minha palavra no teu coração. E qual é a minha palavra no teu coração? Aprenda a andar comigo. E se você aprender a andar comigo, você vai ver que diante da imprevisibilidade da vida, eu vou proteger você. E a minha proteção vai ser às vezes como uma fortaleza, às vezes como a frágil proteção de uma galinha com seus pintinhos. Às vezes eu vou livrar você da angústia, mas às vezes eu vou livrar você no meio da angústia, eu vou passar com você. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Por quê? As promessas de Deus para a gente. Ele te recompensará, Ele te honrará, Ele ouvirá as tuas orações, Ele te dará honra, Ele te dará vida longa e Ele te mostrará a salvação, porque Ele é o Deus do Salmo 91, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração e que nós andamos em confiança.